Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje vou trazer então 3 fundos imobiliários que podem ser uma boa oportunidade neste momento. Podem ser não, são uma boa oportunidade porque estão descontados. Os 3 fundos imobiliários estão baratos, portanto em relação aos indicadores, ok? A vida real talvez seja outra coisa, mas em relação aos indicadores eles estão baratos. São fundos bons, interessantes. Um talvez seja um pouco polêmico, mas está descontado. E vou trazer hoje também uma ação, porque eu introduzi ela na minha carteira, eu iniciei uma pequena posição essa semana, porque eu acho que está muito descontado. Vou fazer uma pequena apresentação breve, eu vou mostrar os indicadores que me levou a comprar essa ação, que eu acho que ela está muito descontada neste momento. Então fica até o final. Hoje temos 3 fundos imobiliários e uma ação interessante que está barato. Lembrando que nada aqui é recomendação de venda ou compra de ativos. Eu não sou profissional da área de investimentos, portanto não posso recomendar nada. É só uma opinião para você iniciar a estudar sobre ativos que talvez você não tenha na sua carteira e que possa ser interessante neste momento. Vamos então começar. Primeiro ativo, tá barato, MCHF. MCHF é um fundo que era um fundo de fundos e tornou-se um hedge fund. Tá aqui, hedge fund. O que isso significa? O yield está em 15%, o yield dos últimos 12 meses, ou seja, ele tem distribuído muito dividendo. 15% livre de imposto, ok? Patrimônio 300 milhões, é um fundo relativamente pequeno, e o PVP está 0,92. Mas para um hedge fund, ou seja, 0,92, é interessante. Por quê? Porque um hedge fund é um fundo que era um fundo de fundo, mas é a evolução do fundo de fundos, por quê? Porque ele também investe em CRIs. Deixa eu ver se eu encontro aqui, se já tem atualizado o portfólio. Aqui tem alguns, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, tem 5 CRIs apenas, segundo o Status Invest. Mas é sempre bom a gente abrir o relatório para ver o que diz o relatório. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou me fiar nas informações do Status Invest. Portanto, ele tem ele tem fundos imobiliários na carteira, tem uma carteira de fundos imobiliários. E para se defender, portanto, o hedge fund ele seria um fundo de defesa, um fundo um fundo que é mais conservador porque ele é um misto de ativos, ele é um misto de fundos com CRIs, pode ter FDICs, pode ter CRIs, ele pode ter CRIs, FDICs, ações, pode ter vários ativos na carteira que um fundo de fundos não pode. O fundo de fundos só pode ter fundos imobiliários e um pouco de renda fixa. Enquanto que um hedge fund ele é um fundo que pode ter CRIs, pode investir também em fundos de fundos, e CRIs. Portanto, quando os fundos imobiliários estão muito descontados, ele também está recebendo renda de ativos de renda fixa, que são CRIs, são ativos de renda fixa. Então, ele é um fundo mais diversificado que vai defender, vai proteger mais a sua carteira nos momentos negativos do mercado, como é o momento em que estamos vivendo neste momento. Ficou bem redundante essa frase. Como é o que estamos vivendo neste momento. Portanto, é um hedge fund, está descontado. Faz, se eu não me engano, faz parte do IFIX aqui, faz parte do IFIX, tem uma pequena participação no IFIX e tem uma liquidez de mais de 1 milhão por dia. Portanto, a não ser que você, por algum milagre, tenha mais de 1 milhão e esteja vendo esse vídeo, o MCHF não seria para você. Mas se você tem menos, que é o mais provável, menos de 1 milhão para investir, com uma liquidez de mais de 1 milhão, em 2 ou 3 dias você conseguiria investir 1 milhão facilmente nesse fundo. Não quer dizer que você consiga tudo no mesmo dia, mas tem uma liquidez boa, portanto ele consegue em poucos dias, sem jogar o preço do ativo lá para cima, ele consegue iniciar uma posição relativamente grande. A pessoa conseguiria iniciar uma posição relativamente grande neste fundo, ok? MCHF, primeiro fundo, é um hedge fund, evolução do fundo de fundos, que está com um yield de 15% livre de imposto neste momento. Custa mais barato esse fundo, ele entrou no meu vídeo de 3 fundos que custam mais barato do que o MXRF e que estão pagando mais do que o MXRF neste momento, ok? Vamos para o segundo fundo, SARI 11. Inclusive, eu também esse mês iniciei uma posição nesse fundo. Eu tenho SARI 11 na carteira, 2 ou 3 cotas apenas, mas no final, portanto, no próximo vídeo provavelmente já vai ser o vídeo dos aportes. Eu vou comprar mais cotas desse fundo porque ele está muito barato. Vou já mostrar aqui o PVP 0,62 no fundo de tijolo. É um fundo
híbrido, um fundo misto, investe em lajes corporativas, portanto escritórios, e também investe em galpões logísticos. Acho que ele tem pelo menos 2 edifícios, 2 de escritórios e 2 de galpões logísticos. Acho que é isso. É um fundo relativamente pequeno em termos de quantidade de imóveis, mas tem bons imóveis na carteira, um patrimônio de quase 900 milhões, portanto está próximo a 1 bilhão aí. Tem um patrimônio já relativamente grande, participação do IFIX de mais de 0,5%, liquidez diária mais de 1.300.000, portanto é um fundo bastante líquido, com um desconto de quase 40% em relação ao patrimonial do fundo. E um yield, portanto um fundo de tijolo, lembrando que é um fundo de tijolo, com um yield de mais de 13%, ou seja, ele está pagando, neste momento, como ele paga 60 centavos, eu acho, de dividendo, o último dividendo foi 63, deixa eu ver, 63, 64, portanto ele paga entre 63 e 64 centavos, está custando 57,50, você está ganhando mais de 1%, quanto é que daria? 1,03, o último rendimento seria 1,03, com a cotação de 60, portanto agora está 57 no dia de hoje, daria 1,05, 1,06 mais ou menos de yield mensal no fundo de tijolo. Portanto, se você quiser estudar, vai aqui em comunicado, baixa o relatório gerencial, cadê relatório gerencial? Abre o relatório gerencial do fundo e você pode estudar mais, ter mais, caso você não soubesse, né, ter mais informações mais detalhadas sobre os ativos do fundo, sobre os locatários do fundo, sobre a divisão dos ativos e essa coisa toda. Portanto, para o vídeo não ficar muito grande, para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou entrar em detalhes, só vou mostrar como é que você pode fazer caso você se interesse em conhecer mais o SARI 11. Vamos para o último fundo imobiliário, e esse é um pouco mais polêmico, HCTR11. HCTR11, ora bem, fundo de CRIs, CRIs, high yield, altamente arriscado. 21% de yield nos últimos 12 meses, mas atenção que esse yield é porque a cotação baixou muito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Portanto, nos últimos 6 meses, olha só, ele estava ali nos 100 e poucos, 101, 102 reais, perto dos 100 reais, e hoje está custando 68. Portanto, a cotação baixou muito, porque esse fundo está aí com umas polêmicas no mercado. Só que o que é interessante é que a carteira do fundo não mudou. A carteira do fundo, se eu não me engano, teve um CRI que deu default, mas depois a dívida acabou por ser paga com multa e, de maneira geral, ele é um fundo grande, atenção, mais de 2 bilhões e meio de patrimônio, mais de 200 mil cotistas, quase 8 milhões e meio de liquidez diária, participação no IFIX 1,4% e 0,58, ou seja, 42% de desconto em relação ao PVP. E o que eu queria mostrar, portanto, portfólio, só para mostrar aqui, FIIs, tem alguns FIIs. Portanto, temos 10, 11, 13, portanto, pelo menos 13 páginas. Se tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, portanto, 10. Portanto, ele tem mais de 120 ou 130, quase 130 ativos na carteira. Mesmo que um CRI de default, ou que 10% dos CRIs dê um default, a carteira ainda é muito grande e muito diversificada. E você está comprando os ativos dessa carteira com mais de 40% de desconto neste momento. Portanto, pensando no longo prazo, pode ser um fundo muito interessante, se você não tem uma posição em HCTR, pode ser um fundo interessante, que vai continuar distribuindo bons dividendos, apesar que ele está reduzindo, mas infelizmente a inflação não está boa, portanto a tendência é esses dividendos continuarem a aumentar ao longo do ano. E o yield, para quem está comprando agora, mesmo que o dividendo seja pequeno, o último dividendo foi 70, você comprando a 68 já está ganhando mais de 1% ao mês. Mesmo que o dividendo continuasse sendo 70 centavos, no preço de hoje você já está ganhando mais de 1% ao mês, num fundo muito líquido, num fundo grande, diversificado e num fundo que pode oferecer, ou seja, quando tudo melhorar, se os dividendos aumentarem, tudo pode oferecer uma boa valorização no valor da cota, porque ele estava sendo cotado, deixa eu ver, 1 ano atrás.
Um ano atrás ele estava ali a R$ 120 mais ou menos, e hoje está quase a metade do preço. Portanto, existe uma coisa no mercado que é o retorno à média. Ele pode retornar, por exemplo, se a média for R$ 100, dá uma valorização aí enorme, absurda em relação ao preço da cotação hoje em dia, pensando no longo prazo. Ok? Portanto, vou deixar por aqui para não ficar o vídeo muito grande. Mais uma vez, HCTR, estudar o fundo pode ser uma boa oportunidade neste momento. E o último ativo é uma ação, que foi que eu iniciei posição, não, tá errado, BRSR. Foi o Banco Banrisul. Banco Banrisul, vou mostrar por que 9,65. Foi essa que eu comprei, BRSR6. Comprei 10 açõezinhas, ou seja, iniciei uma pequena posição nessa ação, nesse banco. E o que eu queria mostrar? Portanto, o yield 9,44% nos últimos 12 meses, está um yield bom, preço R$ 9,65, mas nos últimos meses já esteve, portanto, há menos de 6 meses atrás, estava acima de R$ 11, já teve a mais de R$ 12, agora está R$ 9,65. Portanto, podemos ver que as ações são mais voláteis. Achei que era um bom preço de entrada e comprei. E as duas métricas que me levaram a comprar foi o PL do fundo, do banco, está 4,71. O que isso significa? 4,71 significa que o PL, o preço-lucro, significa o quê? Que nós estamos comprando o banco com com um lucro de 5 anos à frente. Ou seja, eu estou comprando 5 anos de lucro à frente. É como se o acionista comprasse ações agora, em 5 anos mais ou menos, o lucro do banco retornasse 100% do meu investimento, e a partir do 6º, 7º ano eu estaria no lucro em relação ao meu investimento nesse banco, ok? É mais ou menos isso. Não sei se está bem explicado, se deu para entender, mas o PL seria mais ou menos o número de anos que eu levaria a receber o meu retorno sobre o meu investimento, ok? Portanto, menos de 5 anos eu receberia o meu retorno sobre o investimento em dividendos, em lucro da empresa, na participação do lucro da empresa. E o PVP 0,42, ou seja, os ativos da carteira da empresa, os ativos do banco, neste momento está sendo vendido no mercado com 58% de desconto do que valeria os ativos da carteira. Significa que se um banco maior, por exemplo, quisesse comprar esse banco, ele estaria comprando os ativos do banco por menos de metade do preço. Ok? Portanto, está um desconto absurdo em um PL baixo, relativamente baixo, para um banco que é uma máquina de pagar dividendos. Olha só, distribui dividendo a cada 2, 3 meses, aí vai pingando qualquer coisa, e tem um histórico de pagamento de dividendos bem grande. Deixa eu ver se eu consigo ver o histórico aqui. Máximo. Portanto, tem um histórico aqui, ó, mais desde 2007, parece. Pelo menos o Status Invest começa em 2007 e tem um histórico de pagamento de dividendos bem bonitinho aí, todos os anos pagando excelentes dividendos. E o payout do banco tem uma média de 36%, ou seja, 36% significa que o banco tem um lucro que é 100%, ele pega 36% desse lucro e devolve aos acionistas, e paga em forma de dividendo aos acionistas. Portanto, ainda sobra um bom lucro no caixa do banco. Ele não está distribuindo 100% do lucro, está distribuindo um valor relativamente baixo, que é um valor que não vai pesar nas contas do banco. Simplesmente ele está retornando menos de 40% do lucro para o acionista, ok? Portanto, mostrar uma apresentação rápida do banco, algumas métricas, dividendo yield, e iniciar uma posição. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu coloquei. Transações. Compra de BRSR. No dia 21/3 eu comprei 10 açõezinhas a 9,56. Foi o que eu paguei no banco, iniciei a posição no Banrisul, ok? Portanto, é isso, vou ficando por aqui. 3 fundos imobiliários que podem ser interessantes se você ainda não tem na sua carteira. E uma ação, ou seja, um banco que pode estar num ponto de entrada interessante. Claro que pode sempre baixar mais, provavelmente vai baixar mais. Toda vez que eu compro uma ação, ela baixa mais. É difícil acertar ali o fiofó da mosca.
mas achei um preço interessante e iniciei uma pequena posição para investir no longo prazo numa máquina de distribuir dividendos. Muito obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscrever no canal se achou interessante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.